Ringo Starr. A história não contada de traição e resiliência. Ringo Starr não entrou para os Beatles como se fosse o quarto irmão. Ele chegou como um substituto que todos presumiam ser facilmente descartado. Ele manteve o sorriso sob os holofotes do palco, mesmo quando os jornais zombavam dele, chamando-o de o baterista mais sortudo do mundo. E as pessoas de dentro da banda se perguntavam, em silêncio, se ele realmente merecia estar ali. Mesmo dentro da própria banda, um membro o tratou como alguém que haviam contratado temporariamente e um forasteiro manipulador transformou o vínculo entre eles em traição. Depois de décadas em silêncio, Ringo finalmente falou sobre as pessoas que jamais conseguiu perdoar. E acredite, você se surpreenderá com quem está na lista dele. O passado difícil que levou os Beatles a rejeitarem Ringo começou muito antes da banda. A raiva de Ringo não começou nos estúdios Abbey Road. Começou em um leito de hospital. Quando criança, em Liverpool, durante a guerra, Richard Stark passou mais tempo doente do que em sala de aula. Primeiro teve peritonite e depois foi acometido por tuberculose. Perdeu anos de estudo, ficou muito para trás em relação às outras crianças e saiu do hospital se sentindo quieto, tímido e permanentemente convencido de que todos os outros eram mais inteligentes do que ele. Esse sentimento de não ser bom o suficiente importaria muito mais tarde. Quando entrou para a maior banda do mundo, sempre se sentiria como o membro com a formação mais frágil. Tocar bateria tornou-se sua forma de escapar da realidade. Em bandas locais como Rory Storm and the Hurricanes, ele não era extravagante, mas era completamente confiável. Foi por isso que os Beatles o chamaram em 1962, quando precisavam de um baterista melhor do que Pete Best. Ele chegou aos estúdios da EMI como a solução, mas em poucos dias já estava constrangido. Durante a gravação de Love Me Do, o produtor George Martin trouxe um baterista de estúdio chamado Andy White, porque não tinha certeza se o novato era habilidoso o suficiente. Anos depois, Ringo admitiu que a mágoa daquele momento nunca desapareceu completamente. Sofri terrivelmente em nível pessoal porque George Martin tinha esse baterista de estúdio, Andy White. Eu o fazia pedir desculpas todos os dias. Foi aí que surgiu a primeira rachadura. Ele entrou como alguém que deveria salvar o dia, e a primeira coisa que os responsáveis fizeram foi colocar outra pessoa no disco, Discrediment. Os jornais não facilitaram as coisas. As manchetes brincavam, dizendo que ele mal conseguia manter o ritmo. Os críticos o rotularam como o menos talentoso dos Beatles, dizendo que ele apenas teve sorte de estar ao lado de Lennon e McCartney. Seu primeiro grande sucesso e a história passa a ser que você só está lá porque seus amigos permitiram. Dentro da banda, a hierarquia era clara. John e Paul criavam as músicas. George era o terceiro gênio frustrado, lutando por reconhecimento. E Ringo, ele cantava as músicas divertidas, mantinha o ritmo constante e fazia todos rirem. Nada além disso. E depois que Brian Epstein faleceu em 1967, e a banda perdeu o empresário que mantinha as coisas estáveis, aquele baterista quieto e amigável de repente se viu preso entre três personalidades fortes. E um deles, mais do que os outros, o fazia se sentir insignificante. Paul McCartney, o viciado em trabalho que afastou Ringo. Paul McCartney era o trabalhador incansável que deixou Ringo de lado em sua própria banda. Se houve um Beatle que constantemente testou a paciência de Ringo, esse foi Paul McCartney. Após a morte de Epstein, Paul preencheu a lacuna de liderança. Ele compunha constantemente, organizava sessões de gravação e obrigava os outros a voltarem para o estúdio quando queriam se distanciar. Ringo descreveu isso mais tarde em termos brutalmente simples. Era sempre Paul quem fazia as ligações. Paul queria que eles trabalhassem o tempo todo porque era um viciado em trabalho. Parece uma qualidade. Mas dentro da banda, a sensação era de que alguém estava assumindo o controle. Paul não estava apenas criando músicas, ele estava dizendo a todos como tocá-las. O momento em que tudo desmoronou aconteceu durante a gravação do álbum branco em 1968. Paul, obcecado por pequenos detalhes, insistia para que Ringo repetisse um padrão básico de bateria várias e várias vezes. Por fim, McCartney sentou-se à bateria para demonstrar como deveria soar. Para um baterista que já havia sido substituído em Love Me Do, aquilo não era apenas uma correção. Era a prova de que seus medos eram reais. Você pode ser substituído. Então Ringo saiu. Ele deixou a banda e desapareceu por cerca de 2 semanas, enquanto eles tentavam continuar sem ele. Anos depois, ele ainda falava sobre a dor de ser tratado como um equipamento em vez de um parceiro em pé de igualdade. Se Paul não acreditava na sua própria bateria, por que ele estava lá? A busca incessante de Paul pela perfeição
mantinha a qualidade dos Beatles incrivelmente alta, mas também fazia com que os outros membros se sentissem como músicos contratados em seus próprios álbuns. Para Ringo, que já carregava o fardo de ser o substituto e supostamente o menos talentoso, ver Paul ocupar fisicamente o seu lugar foi como ver seu maior medo se tornar realidade. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Esses dois homens acabaram se tornando a conexão final um do outro com a banda. Em 2015, Paul subiu ao palco do Rock and Roll Hall of Fame e apresentou Ringo pessoalmente como artista solo, fazendo piadas sobre a possibilidade de apresentá-lo ao Hall da Fama. Nos últimos anos, eles fizeram turnês juntos, se apresentaram no mesmo palco, e McCartney descreveu a relação entre eles como muito especial. John Lennon e Yoko Ono assistindo ao desaparecimento de seu líder. Claro, você sabe o que vem a seguir. John Lennon e Yoko Ono. O momento em que Ringo percebeu que seu líder havia partido mudou tudo. Nada perturbou Ringo mais do que ver John Lennon se transformar lentamente em alguém que ele não reconhecia mais. Durante anos, John foi a base da banda. Ringo sempre o admirou. Mesmo quando os outros brigavam, Ringo permanecia ao lado de John como uma presença fiel. Mas em 1968, algo começou a mudar. No início, era quase imperceptível. Depois, tornou-se avassalador. Yoko Ono não apenas aparecia ao lado de John, ela aparecia no estúdio de gravação, nas decisões criativas, nas discussões e, eventualmente, na estrutura de poder tácita do grupo. Os Beatles sempre trabalharam como uma unidade fechada. 4 pessoas, 4 pontos de vista. Mas, de repente, havia 5 pessoas na sala, e apenas uma delas parecia ter influência real. O clima ficou mais estranho a cada sessão de gravação. Durante as gravações experimentais, Yoko interrompia com ideias sobre som ou ritmo. Ringo ficou chocado. Não com a confiança de Yoko, mas com a forma como John reagiu. Em vez de defender seus companheiros de banda, John imediatamente ficou do lado dela. Certa vez, ele olhou diretamente para Ringo e disse secamente: "Mantenha a firmeza. É só isso que você precisa fazer." Para um baterista que já carregava o peso de ser considerado o menos talentoso, a mensagem foi um golpe duro. Sua contribuição termina onde a dela começa. A tensão aumentava cada vez que alguém questionava a presença de Yoko. George Harrison chegou a perder a paciência e John explodiu, batendo em uma mesa e acusando os outros de desrespeito. Não se tratava mais da música. Era uma questão de lealdade. E a lealdade de John havia mudado de direção. Para alguém como Ringo, que prezava pela paz, o impacto emocional foi enorme. Em sua visão, os Beatles estavam perdendo seu líder por causa de um relacionamento tão intenso que não deixava espaço para mais ninguém. Ele chegou a admitir mais tarde que a banda já estava se desfazendo. E em uma lembrança rara e comovente, Ringo falou sobre a visita que fez a John em Nova York em 1980. As risadas, o conforto, a sensação de que ainda eram como irmãos. Algumas semanas depois, John foi assassinado. O conflito entre eles nunca teve a chance de ser resolvido. Desapareceu antes que pudessem solucioná-lo. Alan Clean, o forasteiro que se tornou a maior traição. Quando Alan Clean chegou, a princípio não pareceu dramático. Parecia uma ajuda. Com a morte de Brian Epstein e a Apple Corporation, perdendo dinheiro rapidamente, os Beatles estavam afundando no caos. Eram superestrelas globais que não conseguiam administrar suas próprias finanças. Ringo, exausto de empresários refinados que falavam bonito, mas não realizavam nada, achou Clean revigorante. Direto, enérgico e pronto para lutar. Um homem que prometeu cuidar deles. John foi o primeiro a confiar nele. Rapidamente, George concordou e Ringo, desejando estabilidade acima de tudo, juntou-se a eles. Mais tarde, ele explicou o que o atraiu. Klein era um malandro, e ele sentiu que era hora de alguém fazer isso por ele. Mas por trás do charme, havia alguém que sabia exatamente como usar a lealdade como arma. Klein estudou as fissuras dentro do grupo, a necessidade de Paul de estar no comando, a inquietação de John, a amargura de George e o desejo de paz de Ringo. Então ele se aproveitou deles. Reuniões que antes eram discussões acaloradas se transformaram em verdadeiros campos de batalha. Decisões que antes eram consensuais passaram a ser 3 contra 1. Em poucos meses, Clean transformou o estresse interno em um colapso total. Paul se recusou a assinar um acordo com ele. Pressionou John, George e Ringo a continuarem sem Paul de qualquer maneira. Mais tarde, em 1970, Paul processou os outros 3 Beatles em Klein. O processo destruiu o pouco de amizade que ainda restava. Cada mágoa entre Ringo e os outros se aprofundava. Desconfiança, amargura, arrependimento.
A Irmandade foi dilacerada não apenas por egos, mas também por processos judiciais. Então veio a dolorosa reviravolta. Em 1973, Ringo percebeu que o homem em quem confiara havia desviado dinheiro, distorcido contratos e usado os Beatles para seu próprio benefício. Klein foi demitido. Investigações começaram. Os três que antes o apoiaram, incluindo Ringo, admitiram que estavam errados. Alan Steckler revelou mais tarde algo devastador que George havia dito certa vez. A única maneira dos Beatles se reunirem é se o Alan não estiver envolvido. Estou pronto para isso. O Ringo também está. Essa declaração revela tudo. Para Ringo, Clenny representou a pior traição possível. O homem em quem ele confiava para protegê-los se tornou o homem que garantiu que eles nunca mais tocariam juntos. A verdade sobre o verdadeiro talento e legado de Ringo. Quando o caos causado por Alan Klein finalmente terminou, Ringo se viu diante de uma pergunta difícil. Ele era realmente o menos talentoso dos Beatles, como todos afirmavam. Por anos, ele ouviu as piadas. O baterista que teve sorte, o homem carregado por Lennon e McCartney. E depois da separação, essas palavras ressoaram ainda mais alto porque não havia mais uma banda para apoiá-los. Mas o tempo revelou a verdade que os críticos nunca entenderam. As mesmas sessões de gravação em que Paul assumiu a bateria e John o dispensou, foram também as sessões em que os produtores perceberam que ele era o único Beatle que quase nunca perdia o ritmo. George Martin, que certa vez o substituiu em Love Me Do, confessou mais tarde que Ringo não era apenas confiável. Ele era como um metrônomo, a base humana que mantinha a banda unida. E quando bateristas mais jovens tentavam copiar suas partes, descobriam que não conseguiam recriar sua sensibilidade natural. Com o passar dos anos, a história mudou. Sua carreira solo gerou sucessos genuínos e lendas como Harrison, Clapton, Dylan e Elton John o convidavam constantemente para tocar, porque seu groove enriquecia a música deles, não por nostalgia. Até mesmo Paul, o mesmo homem que certa vez corrigiu sua bateria, acabou o levando para o Hall da Fama do rock and roll como artista solo. Hoje, seu legado não se resume à sorte ou à simplicidade. Trata-se de precisão, sensibilidade e poder duradouro. Ele não era o menos talentoso da banda. Era o coração pulsante, a base sólida que permitia aos outros três voar. E quanto mais o tempo passa, mais óbvio isso se torna. Ringo não era o ponto fraco da banda. Ele era o elemento que ninguém entendia que precisava até que ele provou isso por 50 anos. O que torna a história de Ringo ainda mais notável é como ele transformou a dor da rejeição em décadas de produção criativa. Enquanto o mundo o considerava sortudo, ele construía silenciosamente uma das carreiras mais respeitadas da história do rock. Seu estilo de tocar bateria tornou-se instantaneamente reconhecível. Aquele som característico em faixas como I Come Together e A Day in the Life não era simples. Foi deliberadamente criado para servir perfeitamente à música. A indústria musical acabou reconhecendo o que os especialistas já sabiam. A capacidade de Ringo de tocar exatamente o que cada música precisava, sem exagerar ou se exibir, é um dom raro que a maioria dos bateristas passa a vida inteira tentando dominar. Ele entendia que ser extravagante não te torna grandioso. Ser essencial, sim. E cada gravação dos Beatles provou que ele era absolutamente essencial. Além de suas habilidades técnicas, Ringo se tornou um símbolo de resiliência em uma indústria que adora destruir pessoas. Ele enfrentou rejeição de produtores, zombaria de críticos, controle de seus companheiros de banda e traição de parceiros de negócios. No entanto, ele nunca desistiu, nunca deixou que a amargura o consumisse. Em vez disso, continuou tocando, continuou criando e continuou provando que todos estavam errados. Sua influência vai muito além da bateria. Músicos mais jovens olhavam para Ringo e aprendiam que não é preciso ser a voz mais alta da sala para causar impacto. Não é preciso lutar por atenção quando o seu trabalho fala por si só. Sua confiança tranquila e presença constante ensinaram a uma geração que há poder na consistência e dignidade em ser fiel a si mesmo. Mesmo agora, aos 80 e tantos anos, Ringo continua em turnê com sua banda de estrelas, levando alegria ao público do mundo todo. Ele não se entregou à amargura após o fim dos Beatles. Não deixou que a dor daquelas traições definisse toda a sua existência. Em vez disso, escolheu seguir em frente, continuar fazendo música e continuar espalhando positividade, algo que exige muito mais força do que as pessoas imaginam. Os críticos que o chamavam de o homem mais sortudo do mundo não entenderam a questão. Sorte não sustenta uma carreira de 50 anos. A sorte não garante o respeito de lendas da música através das gerações.
A sorte não te torna insubstituível. Ringo Starr não teve sorte. Ele era excepcional de maneiras que observadores superficiais não conseguiam reconhecer. Então, agora que você ouviu a história completa, quem você acha que Ringo guardava mais ressentimento no fundo? Paul, John ou Alan Klein? Conte-me nos comentários qual parte dessa história mais te surpreendeu e por quê. Pense nisso por um momento. Foi Paul, o perfeccionista, que literalmente tomou seu lugar e o fez se sentir substituível? Foi John, o líder que ele admirava, que desapareceu lentamente em um relacionamento que não deixou espaço para a irmandade que um dia tiveram? Ou foi Alan Klein, o forasteiro que prometeu proteção, mas trouxe destruição, garantindo que os Beatles jamais pudessem se reunir? Cada traição doeu de uma forma diferente. Cada uma delas deixou sua própria cicatriz permanente. E embora Ringo tenha demonstrado uma incrível generosidade ao longo dos anos, perdoando alguns e se reconciliando com outros, as feridas daqueles anos nunca desapareceram completamente. Elas o moldaram, o desafiaram e, por fim, revelaram seu verdadeiro caráter. O que fica claro na trajetória de Ringo é que a verdadeira medida de uma pessoa não é como ela lida com o sucesso, mas sim como lida com a rejeição, a traição e o fato de ser subestimada. Ringo enfrentou os três repetidamente, ainda assim, manteve sua integridade intacta. Essa não é a história do homem mais sortudo do rock and roll, mas sim a história de um dos mais fortes. Se esta história abriu seus olhos para a verdade oculta por trás de uma das maiores lendas da música, então você precisa continuar acompanhando, porque há muito mais por trás dessa história. A história dos Beatles, por si só, guarda dezenas de segredos que permaneceram enterrados por décadas. Segredos sobre disputas de poder, romances secretos, traições financeiras e batalhas criativas que quase destruíram tudo. Mas não se trata apenas dos Beatles. Toda banda lendária, todo músico icônico, todo nome que você admirou na sua infância e adolescência tem uma história por trás da história. O público vê os rostos sorridentes nas capas dos álbuns e nas páginas das revistas. Ouve os sucessos no rádio e presume que tudo era perfeito. Mas por trás dessas imagens glamourosas, existem pessoas reais lidando com ciúme, manipulação, vícios, decepções amorosas e traições que destruiriam a maioria de nós. Dedico-me a trazer a vocês essas histórias cruas e sem filtros, aquelas que a indústria da música não quer que vocês saibam. A dinâmica real entre os membros das bandas, os empresários inescrupulosos que exploraram lendas, os gênios criativos que foram deixados de lado, as amizades que se transformaram em rivalidades para a vida toda. Estas não são apenas fofocas. Essas são lições sobre a natureza humana, a ambição, lealdade e o que acontece quando a fama e a fortuna colidem com egos frágeis. Então, aqui está o que eu preciso que você faça agora. Clique no botão curtir. Se esta história fez você ver Ringo Starr e os Beatles sob uma perspectiva completamente diferente. Seu curtir me diz que você quer mais análises profundas como esta, mais revelações que vão além da superfície. Depois, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estou constantemente pesquisando e descobrindo histórias que vão te surpreender. Histórias sobre as lendas que você achava que conhecia tudo. De Led Zeppelin a Pink Floyd, de Fleetwood Mac aos Rolling Stones, de Jimi Hendrix a Janis Joplin. Todos os ícones têm segredos e eu vou revelá-los. Deixe um comentário abaixo e vamos começar uma conversa de verdade. Quem mais te chocou nessa história? Qual traição te impactou mais? E qual lenda do rock você quer que eu investigue em seguida? Seus comentários guiam minha pesquisa e eu leio todos eles. Este não é apenas um canal. É uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar as versões higienizadas da história. Lembre-se, as histórias que você pensa conhecer são apenas fragmentos da verdade. As histórias reais, aquelas que explicam por que bandas se separaram, por que amizades terminaram, por que carreiras foram destruídas, ainda estão esperando para serem contadas. E eu estou aqui para contá-las. Não deixe que esses segredos permaneçam enterrados. Curta, inscreva-se e vamos descobrir a verdade juntos. Há inúmeras histórias não contadas escondidas por trás desses rostos sorridentes, e você merece conhecer cada uma delas.